Boa noite a todos. Como a Márcia disse, que a paz de Jesus esteja com cada um de nós e que ela se faça presente, que os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores, os nossos mentores permaneçam do nosso lado, facilitando assim o recebimento das energias que já estão preparadas para serem entregues a cada um de nós pela espiritualidade amiga e para que nós possamos fazer bom proveito dessas energias, para que saibamos canalizar essas boas energias no nosso dia a dia, nas nossas situações, que nos são colocadas todos os dias para a gente vencer, a nossa evolução no planeta Terra. Márcia disse um desejo, traz um desejo de paz ali de Bezerra, de Francisco de Assis, que é o homem da paz. E ultimamente algumas notícias em Piracicaba, especialmente, têm deixado a gente bem entristecido, Notícias de criminalidade banal, situações que não vale a pena descrever aqui, mas que com certeza todos nós sentimos algum desconforto em receber essas notícias, E nós nos questionamos, por que será que existe tanta violência, Por que é que a violência muitas vezes prevalece na atitude das pessoas, na sociedade? E é claro que é muito mais simples, muito mais fácil a gente pensar na sociedade. A violência está lá fora, está lá na sociedade, está lá na rua, está acontecendo longe de mim. Será que é verdade? Será que é verdade que só acontece lá fora? Será que é verdade que só acontece longe da gente? E a doutrina espírita ela tem uma ferramenta extraordinária de paz, que muitas vezes a gente acaba não utilizando. Tem alguém que está vindo pela primeira vez em uma palestra espírita? Não? Nunca veio? Sejam muito bem-vindos à Casa Espírita, viu? Fora elas que estão chegando hoje, aqueles que já estão frequentando a doutrina espírita há algum tempo, quem de nós aqui faz o Evangelho no lar? Dez pessoas. E olha a quantidade de pessoas que tem aqui, fora as nossas duas colegas que estão chegando hoje aqui, na doutrina espírita. O Evangelho no lar é uma ferramenta de paz, muito desconhecida, inclusive, por todos nós, que volta e meia a gente está falando aqui sobre o Evangelho no lar, falando sobre a importância dele, falando sobre os benefícios do Evangelho no lar. Mas o que isso tem a ver com a violência lá fora? Tudo a ver. Porque a partir do momento que a gente cuida da gente, que a gente cuida do nosso lar, que a gente cuida do seio onde a gente está inserido, que a gente cuida daquele ambiente, dos pensamentos, das pessoas, das palavras, das sensações, dos irmãozinhos desencarnados que muitas vezes, desinformados, se aproximam de nós querendo ajuda, outros nem tanto, em busca de ajuda, mas que acabam se vinculando ao nosso lar por conta dos familiares e que ficam no nosso lar e que muitas vezes provocam situações que não são tão confortáveis. Então, o Evangelho ajuda na evangelização desses espíritos, muitas vezes, que estão perdidos. O ato de fazer o Evangelho no lar, nós temos notícias da espiritualidade que ilumina, além da sua casa, um quarteirão à sua volta. Para vocês terem noção da força que é o momento de Evangelho na casa da gente. E esses 10, 12, que estão fazendo aqui o Evangelho semanalmente, estão iluminando, além da sua casa, um quarteirão à sua volta, com a força que tem o Evangelho no lar. Então, tudo a ver, O Evangelho no lar tem tudo a ver com a violência ou a falta da violência lá fora. É bem verdade que as notícias muitas vezes são as notícias mais entristecedoras, que chegam para a gente. Muitas vezes as coisas boas que estão acontecendo não são tão publicadas porque não fazem, não vendem,
para as matérias dos jornais. Então, as boas ações muitas vezes não são divulgadas, mas as ações que não são tão boas assim chegam com a velocidade da luz até o nosso telefone celular, até o nosso computador, pela nossa televisão, né? Então, pode haver um descompasso aí também das notícias, né? Mas os acontecimentos bons e as coisas boas, muitas vezes elas partem da nossa casa. Luciano, e o que então, para aqueles que não conhecem ou para aqueles que não conhecem e que ainda não estão fazendo o Evangelho no Lar, o que é o Evangelho no Lar? Qual a importância, né? E eu tenho uma ferramenta que eu uso da minha casa faz pouco tempo, faz uns 20 anos mais ou menos, ou mais, né? Ele estava até desmanchando já, mas aí a gente deu um jeitinho de pôr um durex aqui e plastificamos o nosso roteirinho de Evangelho no Lar, olha. Esse aqui é o roteirinho que eu uso na minha casa com a minha família já faz mais de 20 anos. Evangelho no Lar. Com ele teremos paz na família e no mundo. Olha que coisa. Chamada de capa, né? Do nosso roteirinho aqui. E aí, esse roteirinho, ele traz alguns passos, né? E eu vou explicar mais ou menos isso aqui para vocês, como que é o passo a passo, então, para aqueles que ainda não estão fazendo o Evangelho no Lar e que por vezes passam situações em casa, que muitas vezes não passariam se estivesse fazendo o Evangelho no Lar. Porque o Evangelho no Lar, ele tem algumas pitadas, né, de melhoramentos para a nossa residência, tá? Através do Evangelho no Lar nós podemos ensejar um momento de paz e compreensão na vida familiar. Eu sei que a casa de vocês está tudo em paz, né? Mas se por um acaso a casa de vocês não estiver tudo em paz, como lá em casa de vez em quando não fica, o Evangelho no Lar pode trazer esse momento de paz para a casa de vocês. Segundo ponto positivo do Evangelho no Lar: unir mais os elementos da família pela atividade espiritual em comum. Ou seja, todo mundo ali, naquele núcleo, né, familiar, vai fazer a mesma atividade espiritual, vai se reunir em volta do mesmo objetivo, né? Terceiro ponto positivo: ampliar o conhecimento e o entendimento do Evangelho de Jesus. Porque através do Evangelho no Lar, como a gente vai ver daqui a pouco, a gente estuda de forma aprofundada assuntos do Evangelho. Quarto, higienizar o ambiente espiritual do lar pelo cultivo de pensamentos e sentimentos cristãos. Vejam, a gente higieniza então o nosso ambiente. A nossa psicosfera, ela é formada através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, né? As conversações que a gente tem na nossa casa, o que a gente pensa, o que a gente discute dentro de casa um com o outro, vai formando uma psicosfera, né? Eu tenho certeza que a casa de vocês só tem a psicosfera de amor, de paz, de tranquilidade. Ninguém briga em casa aqui, né? Mas lá na minha casa de vez em quando a gente briga. Então essa psicosfera, ela é formada tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Então quando a gente faz o Evangelho, a gente consegue higienizar. Por quê? Porque o nosso mentor, o mentor espiritual responsável pela nossa casa, junto com o mentor individual de cada um de nós, também vai estar presente naquele momento. E eles aproveitam esse momento para higienizar o nosso ambiente. Então, aquelas discussões que muitas vezes ficam ali perambulando pela nossa psicosfera, elas vão ser retiradas dali naquele momento de Evangelho no Lar. É importantíssimo isso, né? Quinto ponto aqui: elevar o padrão vibratório dos membros do lar, fortalecendo-os espiritualmente para as lutas da vida. Veja, a gente recebe, né, uma injeção no nosso padrão vibratório e a gente eleva através desse momento de feitura do Evangelho no Lar, tá? Sexto ponto positivo: atrair a presença e a assistência de bons espíritos. Muitas vezes, por conta do nosso cotidiano, no trabalho, na escola, na rua, às vezes vindo para a casa espírita, indo no supermercado, vai no shopping fazer uma compra, vai no banco pagar uma conta, a gente não sabe a energia e os espíritos que a gente vai encontrar por aí. E qual desses espíritos vai sintonizar com a nossa energia, que às vezes não está tão boa assim,
e que vai nos acompanhar para casa. Então a gente, com o Evangelho, a gente atrai os bons espíritos. E aí a gente vai atraindo bons espíritos para a nossa casa. E aí com a atração dos bons espíritos que chegam cheios de luz, aqueles que não são de tanta luz, ou serão evangelizados por esses de luz, nossos amigos espirituais de alto grau, vêm para nos ajudar no Evangelho e evangelizam aqueles que estão perdidos lá. Olha como é que é importante isso, né? 7º, evangelizar os desencarnados carentes, faz parte dos 6, né? Que estejam no ambiente do lar relacionados aos seus membros. 8, ajudar na formação de um mundo melhor na Terra, pela evangelização que estimula e acentua o sentimento de fraternidade existente em toda criatura. Então vejam que a gente, quando começa a cuidar da nossa casa, a cuidar do ambiente que tem na nossa casa, cuidando daqueles integrantes da nossa residência, fazendo com que a energia deles esteja melhor, com que eles estejam mais tranquilos, sempre acompanhados de bons espíritos, certamente eles terão paz e carregarão consigo a paz para fora de casa. Então o Evangelho no lar, ele é para a casa da gente e para a sociedade. Ele é para o mundo também. Então vejam que fazer o Evangelho no lar, mas será que eu vou ser egoísta se eu fizer o Evangelho no lar, porque eu cuido só da minha casa? Não, né? Não, primeiro porque eu já disse aqui, a gente ilumina um quarteirão à nossa volta. Imagina aquele vizinho que está sempre reclamando lá com você do latido do cachorro, do barulho da furadeira, de vez em quando você tem um arranca-rabo com o vizinho que vem e varra sujeirinha lá na sua calçada, sei lá, briga porque barulho do carro. A gente sempre tem um vizinho que causa um certo desconforto, né? Eu moro em condomínio, imagina, né? Os vizinhos, condomínio é sempre pior do que morar na rua, né? Então a gente sempre tem alguém que está ali com alguma situação. Se o seu Evangelho no lar ilumina um quarteirão, imagina, nunca mais você vai ter problema com o vizinho. Você vai ajudar a evangelizar a casa do seu vizinho. Olha que bênção, né? E aí a gente carrega essa paz que o Evangelho traz para dentro da nossa casa para fora. Se todas as pessoas no planeta Terra, se todos os lares fizessem o Evangelho no lar, a gente não teria guerra. Não teria guerra. Não teria briga na rua, não teria discussão, não teria esses absurdos, né, que vem acontecendo aqui. Pessoas totalmente descontroladas, cometendo atos impensáveis, uns contra os outros, por conta de coisas, às vezes de meros aborrecimentos cotidianos. No trânsito as pessoas brigam porque um fechou o outro. Temos notícias de pessoas que andavam armadas, brigaram no trânsito, sacaram do revólver e tiraram a vida de outra pessoa, porque tomou uma fechada no trânsito. Absurdo, né? Será que essa pessoa, se ela fizesse o Evangelho no lar, primeiro, ela ia andar armada, será? Já descartaria, né? Para quê? Para que uma pessoa, um cidadão de bem, precisa andar armado? Só se ele for policial, militar, civil, né? Sei lá, próprio da profissão, ok. A pessoa tem um treinamento para aquilo. Agora eu não sei nem para que lado que anda o arma, não sei nem o que fazer, é capaz de fazer uma besteira se eu tivesse armado contra mim mesmo. Eu tinha um vizinho lá em Hortolândia, quando morava lá antes de mudar para Piracicaba, que eu não sei exatamente o que ele fazia, eu acho que ele era segurança, não era polícia, né? Mas ele era segurança armado de alguma empresa. E ele andava com a arma na cintura. E ele tinha um problema na perna. Ele sofreu um acidente de carro, foi atropelado e aí ficou com aqueles pinos na perna, então ele andava meio, deixa que eu chuto, sabe? Deixa que eu chuto, vai andando assim. Ele andava desse jeitinho assim. Senhor muito bonzinho, pai de um amigo, grande amigo. E um dia ele chegou em casa e a perna deu uma bambeada e ele estava com a arma na cintura. E aí ele caiu, acho que estava tendo uma reforminha, se não me engano, na calçada dele. E aí acho que ele tropeçou, caiu no buraco, a perna que estava ruim caiu e a arma disparou, ele sofreu um tiro assim de cima para baixo, que estilhaçou o osso da perna dele. De novo, depois do acidente, ele teve que ficar com aquela gaiola de novo mais um tempão. Veja, eu acho que era mais ou menos que nem ele, assim, que não sabe direito usar arma e acabaram fazendo besteira, né? Então, vejam, quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente vai tirando da gente a possibilidade da violência.
Porque a gente vai entendendo quem é o Cristo. E o Evangelho no lar nada mais é do que estudar o Evangelho, os ensinamentos do Cristo, compreender quais eram as suas ações, quais foram as suas atitudes. E através do Evangelho no lar, então a gente vai afastando qualquer possibilidade de violência. O mundo seria melhor se todo mundo fizesse o Evangelho no lar, com certeza. Então, esses são aí os benefícios de fazer o Evangelho no lar. Como é feito? Providências preliminares. Marcar dia e hora certa da semana. Toda segunda-feira, 8 horas da noite. Eu vou na casa espírita, não posso, então marca a terça. Mas na terça eu vou na casa também, então marca a sexta, que não está funcionando a casa ainda. Marca domingo de manhã, marca o dia que for o melhor dia para ter o máximo de pessoas reunidas na sua casa para fazer o Evangelho no lar. Dia e hora certa. Não é um dia 8 horas da manhã, outro dia meio-dia, outro dia 3 da tarde. Não. Por quê? Por quê? Porque a espiritualidade, quando a gente faz um compromisso de fazer o Evangelho no lar, do Evangelho no lar, a espiritualidade se compromete com a gente também e vem para nos acompanhar, para poder fazer o trabalho que eles estão predispostos a fazer. Então, para que o Evangelho corra da melhor maneira possível, é necessário marcar dia e hora. Então, marca dia e hora, começa na próxima semana, tá? Designa uma pessoa para conduzir a reunião, porque senão cada um faz um dia e fica meio complicado, né? Então, se você não está fazendo sozinho, você não mora sozinho, mora com mais de uma pessoa, escolhe um para fazer. Escolha o cômodo da casa que melhor recebe esse momento, né? Eu vou fazer lá na sala. A sala é perto a pessoa mora na rua que passa ônibus, caminhão, trator, moto. Não faça no cômodo da frente, né? Se esse é o pior cômodo, que é o mais barulhento, não faça nesse. Faça lá na cozinha, se a cozinha for nos fundos, for bem tranquilo. Escolha o cômodo que não vai haver interferências, né? Seleciona o livro. A gente indica sempre começar pelo menos o Evangelho com o estudo do Evangelho no lar, inicialmente, né? Por quê? Porque a gente tem muita coisa. Esse livro é extraordinário. O Evangelho segundo o Espiritismo é extraordinário. Na minha casa nós fizemos com o Evangelho, as minhas crianças eram pequenas ainda, a mais nova já tem 18. E a gente fez o Evangelho umas 3 vezes só. Para dar conta de ler e estudar ele inteiro, nós fizemos umas 3 vezes. Hoje nós estamos fazendo um outro livrinho, né? Esqueci o nome do livro. Mas é um livrinho escrito pelo Chico, que é para fazer o Evangelho no lar mesmo. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Outra providência preliminar. Meia horinha antes do Evangelho, marquei 9 horas da noite na segunda-feira. 8h30, vai lá, desliga a TV. Desliga a TV. Deixa o celular um pouquinho de lado. Larga o joguinho, a notícia ruim, tudo que vem de fora, interferência, tira de circulação. Por quê? Vou assistir o Datena antes de fazer o Evangelho no lar. Já pensou? Só notícia insanguinária. A TV, a hora que você vai desligar, está até sangrando. Você passa a mão suja, a mão de sangue na TV. Não é energia boa para fazer o Evangelho no lar, né? Só notícia que é péssima, assim, notícia de coisa trágica. Desliga um pouquinho a TV, meia hora antes, já vai preparando o ambiente. Põe uma musiquinha de fundo, se você gostar. Põe uma Enya, né, Neuza? Põe uma Enya lá, meia horinha antes. Está fazendo outra coisa na casa? Põe a Enya lá, deixa lá a Enya. Equilibrando, né? Porque a música equilibra o ambiente. Bacana. Prepara o ambiente, né? E se houver necessidade, coloque a água para fluidificar. Todos nós precisamos de água fluida. Então, lá em casa é regra, né? A gente põe um copinho para cada pessoa que está lá, inclusive para as visitas, quando chega alguém no meio do Evangelho no lar, porque a gente não manda a visita embora, viu? A visita chegou, vai fazer o Evangelho, você chegou na excelente hora, convida a pessoa. A pessoa não é obrigada a fazer, mas você convida. Olha, nós vamos fazer um momento, não precisa explicar o que é, porque se você for explicar, você não dá tempo, você perde a hora. Mas, olha, nós vamos vamos fazer um momento de reunião em família para falar sobre Jesus. Você aceita acompanhar? Duvido que a pessoa vai falar, não, vou embora, depois eu volto. Não, traz a pessoa para dentro de casa, a pessoa vai aproveitar do seu momento de Evangelho. Você põe um copinho de água para ela também, vai fluidificar. Muitas e muitas vezes é a espiritualidade mandando para você aquela pessoa que precisa ouvir muitas vezes a palavra que você vai ler no seu Evangelho. E você manda a pessoa embora. Eu volto depois que agora eu estou com um compromisso.
A espiritualidade tentando ajudar um vizinho seu, um parente, sei lá quem quer aquela visita, através de você, porque sabe já o que você vai ler de forma antecipada no seu evangelho e manda alguém. E você dispensa a pessoa, não pode. Então, convida a pessoa, traz a pessoa para dentro de casa e faz o evangelho com a visita, né? Desenvolvimento do evangelho. Como que a gente faz, né, especificamente? Todo mundo no mesmo cômodo, óbvio, né? Silêncio, se possível. Prece inicial. Ai, Luciano, eu preciso fazer a prece de cartas, eu não sei fazer. Não, gente. Prece inicial é do coração. É o momento que você vai se conectar com Deus para pedir amparo, para fazer a vibração. Prece inicial, simples. Leitura. Tem muitas pessoas que dizem, leitura, joga para cima, né? Abre qualquer um e faz. Para quem já leu o evangelho todo e já estudou o evangelho, pode até fazer assim, né? Porque a lição que vai cair para você, com certeza, é que você está precisando. Mas, para quem vai começar, começa do início do evangelho. Começa do início e vai até o final. Por quê? Porque muitas vezes tem duas razões. Primeiro, porque tem informações no comecinho do evangelho que a gente acaba não pegando. Segundo, que muitas dúvidas a gente tira lendo o evangelho todo, né? E outro motivo importante é que a espiritualidade sabe o que você vai ler na próxima semana. Então ela pode aproveitar do teu evangelho para mandar alguém que está precisando de uma palavra. Então, de preferência que a gente faça a leitura sequenciada do evangelho, né? Então faz a leiturinha e daí? Vai discutir lá o que está? Não vai discutir nada. A gente faz a leitura, interpreta de forma evangélica e com muita tranquilidade o que está lá. Não é para virar discussão, guerra. Você não faz assim. Isso aqui foi para você. Isso aqui foi você que fez errado. O evangelho não é para isso não, gente. Não é para acusar ninguém, não. O evangelho é para a gente compreender o texto sem apontamentos. Sem apontamentos, né? Bom, feita a leitura, resolveu, faz os comentários, né, ali sobre o texto, tira dúvidas. Às vezes alguém, não entendi direito, o que quis dizer isso aqui? O que Kardec quis dizer aí? A quem tiver um pouquinho mais de conhecimento, ajuda, esclarece o outro. É assim que a gente estuda, é assim que a gente entende, né? Passa a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Não devemos desviar para outros assuntos, não podemos fazer dos ensinamentos críticas, né? Isso foi para você, não foi para você, foi para mim, não esqueça isso aí. Não devemos, de forma alguma, apontar negativamente outras religiões. Olha, a doutrina espírita é a melhor do mundo, a igreja evangélica não presta. Não existe, né? Especialmente quando a gente estiver no momento de evangelho no lar. Porque Jesus, em momento algum, falou para a gente separar, excluir ninguém. Em momento algum. Então, não falar em desdouro de outras religiões ou pessoas. Não criar polêmica ou discussão, né? Acabou. Resolveu, elucidou o texto. A gente vai fazer o momento de vibrações. E aí, nesse momento de vibrações, que a espiritualidade está ali já pronta para receber as nossas vibrações, cada um pede o que quiser. Na minha casa a gente fala cada um o que quer. E você, que quer pedir alguém? Hoje eu não quero só agradecer. Beleza, agradece, isso, aquilo. O outro pede, às vezes a gente insere algum amigo que está adoentado, algum amigo que está em recuperação de alguma doença, a gente pede, e aí a gente vai pedindo, né? Esse aqui é legal a gente ler aqui, ó. A gente fala, pelo lar onde o evangelho está sendo estudado, para aqueles que estão presentes, para os parentes e para os amigos, pela paz na terra, inclusive em favor dos governantes de todos os povos e nações, pela implantação e vivência do evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, minorando seus sofrimentos e suas vicissitudes, pelo amparo e incentivo aos trabalhadores do bem e da verdade. Essas são as vibrações. Se alguém quiser, depois eu mando o meu novíssimo roteiro de evangelho, né? Eu tenho ele digitalizado. Se alguém quiser, eu posso mandar para usar as vibrações, tá? Feitas as vibrações, uma prece simples e singela, como foi a prece de abertura para encerrar. Posso fazer o Pai Nosso? Pode fazer a oração de Francisco de Assis? Pode. Lá na minha casa a gente encerra com uma oração cantada de Francisco de Assis, né? Como Francisco de Assis faz parte da nossa vida, a gente encerra lá na minha casa cantando a oração de Francisco de Assis.
com a visita, sem a visita, com vergonha, sem vergonha, vai do mesmo jeito, né? Com voz, sem voz para cantar, e a gente encerra sempre com a oração cantada de Francisco de Assis. E então essa é a recomendação para que a gente aproveite uma ferramenta extraordinária que nós temos à nossa disposição, que não tem custo nenhum adicional para a nossa vida e nem para a nossa existência. Se ninguém tiver, se alguém aí não tem o Evangelho, tenho certeza que aqui na biblioteca deve ter, novo e usado, para vender o Evangelho. Via de regra, todos os Evangelhos, eles vêm com um roteirinho na frente aqui, bem no início ele já tem um roteirinho de como fazer o Evangelho no lar, né? Que é mais ou menos isso que a gente conversou aqui hoje. Se não tem no começo, tem no final. Mas se alguém tiver dúvida, pode procurar qualquer servidor da casa, que eles estão, no meu não tem, nesse novo aqui não tem. Mas pode, na dúvida, procure qualquer servidor da casa, procure a Neuza. Neuza, eu não entendi direito, como é que eu faço? A Neuza vai explicar com toda a maestria que ela tem. De quantos anos de doutrina espírita, Neuza? 50 anos de doutrina espírita, a Neuza vai ensinar com maestria como fazer o Evangelho no lar, né? Pode procurar outros servidores se a Neuza não tiver à disposição, pode mandar mensagem para mim, entra aí. Tem Evangelho aqui para vender. Tem Evangelho. Ah lá, tem Evangelho aí a preço de custo praticamente. Quem não tiver, aproveita antes de ir embora, passa ali, já leva o seu. Se tiver dúvida como fazer, como eu disse, procure a Neuza, procure a Dora, procure a Márcia, qualquer servidor aqui certamente está fazendo o Evangelho em casa e vai poder auxiliar, né, quem tiver na dúvida, tá bom? Então, esse é o recado da noite. Vamos em busca de paz, mas não adianta a gente vibrar, querer exigir paz lá fora, se a gente não estiver dentro da casa da gente, se a gente não tiver paz nos nossos comportamentos, com a nossa esposa, com o nosso marido, nosso companheiro, nosso irmão, a nossa irmã, nossa mãe, nosso pai, nosso colega de trabalho, professor, se a gente não tiver tranquilidade no tato com a pessoa do supermercado, do posto de gasolina, da rua, se a gente não tiver essa paz, não adianta a gente querer paz no mundo, não adianta. Então, que a paz comece na gente, que a paz comece de uma atitude boa nossa, fazendo o Evangelho no lar, coisa tão simples, que vai atingir não só a gente, vai atingir a nós, vai atingir os nossos companheiros, vai atingir os nossos vizinhos e um quarteirão até a nossa volta com a luz do Evangelho. Que a paz de Jesus possa estar presente dentro do coração de todos vocês e do lar também de cada um de vocês. Gratidão. Posso pedir uma coisa? Claro. Pode Você ser. está nesse embalo tão gostoso, faz um tratamento coletivo com a turma. Faço. E eu sento aqui e vou receber também. Tudo bem.